Meu nome é Ricardo Lippke, eu sou gerente técnico da Boehringer Ingelheim do Brasil. E hoje, no Digerindo a Ciência, eu quis trazer para vocês um tema que é bastante relevante, tem muita aplicação prática, e a gente captou as informações que a gente vê no dia a dia. A gente observa e é uma ciência do dia a dia que eu quero mostrar para vocês, que é o bem-estar na vacinação de suínos. E que nem eu comentei anteriormente, é uma visão prática, tá? Quando a gente fala de bem-estar, né, e hoje está muito em voga esse conceito do One Health, ou bem-estar, a gente não está só olhando para o animal, né? A gente está olhando também para o humano e a gente também está olhando para a parte ambiental, ou seja, de sustentabilidade. E aí, se tu pesquisar no Google, tu vai ver esse guarda-chuva aí com vários, vamos dizer assim, tópicos do que realmente representa o bem-estar. De novo, não só o animal, mas de humano. E eu estou começando já falando sobre isso, fazendo uma introdução, porque quando a gente fala em bem-estar na vacinação, a gente não tem que pensar só no animal, a gente tem que pensar no ser humano. E ao longo da apresentação que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou falando isso. Tá? Então, assim, se a gente for olhar para bem-estar animal, se tu perguntar para 100 pessoas o que é bem-estar animal para ti, tu vai ter várias respostas diferentes. E na suinocultura, o que a gente percebe, assim, se tu pergunta o que é bem-estar animal na suinocultura, muita gente fala assim, ó, que nem esse, figura do canto esquerdo aqui, é baia coletiva, né? Ou essa foto aqui, isso aqui é castração com anestesia, ou é baias de celas de lactação que a porca consegue fazer uma volta nela mesma. E brinquedos. Então, assim, diversas respostas com relação ao que é bem-estar no suíno. Faltou uma foto aqui de carregamento de suíno, né? Não utilização de choque, a condução correta dos animais, etc. E muito poucas pessoas falam, bom, a vacinação, processo de vacinação, escolha da vacina. E a gente vai perceber aqui ao longo dos minutos que isso tem uma relação direta com o bem-estar. Não é só essas fotos que eu estou mostrando para vocês, né? É também e participa também a vacinação. E não é a vacinação só como prevenção da doença, porque tu evitar que o suíno fique doente também é uma forma de bem-estar. Você utilizar ferramentas para evitar que ele fique doente. Mas em outros detalhes que eu vou mostrar mais para frente. Então, o bem-estar de vacinação eu dividi em duas partes. Coisas que vocês podem controlar, tá? Que é essa bola aqui de baixo. É uma divisão extremamente didática, né? E coisas que você não pode controlar. Vou dar um exemplo. O que vocês podem controlar no bem-estar da vacinação? Eu posso controlar o jeito que eu faço a vacina, o como que eu seguro o animal, que eu contenho o animal, seja porca, seja leitão, a escolha da vacina também, né? A troca de agulha, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, e coisas que não pode controlar. O que não pode controlar? O processo de fabricação da vacina, a escolha do adjuvante que causa ou não causa reação adversa. Então, assim, eu dividi em duas partes para ficar bem didático e a gente imaginar no nosso dia a dia, hoje, amanhã, já pensando nisso, e coisas de tecnologia que vêm das indústrias produtoras de vacina. E aí eu já começo com um vídeo para vocês com relação à contenção do animal, tá? Então vamos lá. Esse cidadão ele está pegando o leitão, puxando pela perna, aplicando a vacina. Olha só, não tem ninguém segurando para ele, né? Apesar de ele ter prática, a contenção não está certa, tá? E a gente vai ver o que esse tipo de má contenção ou mal aplicação do bem-estar animal gerou depois nesses animais. Aqui um outro exemplo de erro também na contenção dos animais, que olha só, ele tem que fazer a vacina na creche, né? Ele não tem ninguém para pegar o leitão para ele. O que ele está fazendo? Ele está marcando e fazendo. Isso não dá para nem
pensar de uma forma assim se está certo ou não. Não, não está certo, né? Primeiro que ele tem que achar o animal que está sendo aplicada a vacina. Segundo, ele pode estar aplicando de uma maneira incorreta. Terceiro, ele está utilizando agulha. E se você utiliza a agulha num animal para fazer injeção intramuscular, que seja, num animal que não está bem contido, você pensa, uma agulha é que nem uma faca. Você acaba ferindo o animal muitas vezes. Então, assim, quando o animal não está bem contido e você aplica a vacina no animal, várias vezes você encontra esse tipo de situação, que a agulha entrou, o animal se mexeu, porque ele não está bem firme, e aí tu fere o animal. Então, tu agride o animal de uma forma que não precisava, né? Era só conter da forma correta. Aqui é uma outra coisa que acontece quando tu contém o animal da forma incorreta, que é refluxo de vacina, né? Muitas vezes a agulha não entra num ângulo de 90 graus, pega algum tecido que não é para pegar e aí volta parte da vacina, ou o animal chacoalha a cabeça. E aí eu só mostrei coisa ruim até agora, mas eu queria mostrar assim, bom, como é que é a contenção correta, falando tanto em leitões quanto em porcas, né? Então aqui é uma foto de uma contenção correta, né? Você pegar o animal pelo peito aqui, pela barriga, e você firmar a cabeça dele, para que ele não balance a cabeça no momento que tu vai fazer a aplicação aqui, que geralmente é na tábua do pescoço, né? Aqui é uma outra forma de contenção correta, né? Pode ver que quem segura é um ponto principal na contenção correta do animal. Não é o vacinador que tem que segurar. Não é o vacinador que tem que segurar com as agulhas, né? Quando ele vai botar as agulhas aqui. É realmente o contentor. E o contentor tem que estar ciente disso. É que nem coletar sangue de porca. Muitas vezes que quem cachimba o animal é o ponto principal, é o ponto mais importante. Tá? Então, mostrando também a forma correta de segurar o animal. E quando a gente está fazendo, por exemplo, também vacinas orais, né, na maternidade, existe também a forma correta, que é justamente como esse cidadão está fazendo, né? Ele pega por baixo aqui do peito do animal e ele puxa um pouquinho a testa dele. No momento que ele puxa, o leitão abre a boca, né? E aí você faz a introdução da cânula e a aplicação da vacina por via oral. Simples, fácil, só que super importante. Pensando em eficiência do processo de vacinação e também pensando em bem-estar, né? Se a gente for falar em porcas ou matrizes, foto um pouquinho antiga aqui, geralmente a gente utiliza cachimbo. Então, tu fazer vacinação de porcas sem cachimbo é uma forma bastante difícil de fazer a aplicação correta da vacina. Mas também existem formas que também está correto, que é a aplicação via extensor, né? Aqui é um exemplo, ele é aplicado no lombo do animal, ou um pouquinho mais para trás, dependendo da agroindústria, e aí é uma forma também de você fazer a aplicação intramuscular profunda, sem precisar estressar o animal, sem precisar cachimbar o animal, e em alguns momentos, eu não tenho uma foto aqui, se pode fazer dessa forma com que esse vacinador está fazendo, só que no pescoço também funciona. Mas tu precisa de uma ferramenta chamada extensor, que não nada mais é que uma mangueira, né? Que se acopla aqui na frente do aplicador para que quando o animal se mexa, não, não impacte muito na forma com que tu está segurando o aplicador. Com relação às agulhas, é meio óbvio, né? Existem os tamanhos das agulhas, né? Se tu quer intramuscular, tu tem que escolher a agulha intramuscular. Se tu quiser subcutâneo, que em suinocultura vacinação quase não tem, você tem que escolher o subcutâneo. Mas muito mais do que tamanho da agulha, né? Que é para aplicar no momento, no lugar certo, é a troca de agulha, tá? E aí assim, ó, de quanto em quanto tempo, Ricardo, tem que trocar a agulha? Cara, isso depende, mas o que se
preza, por exemplo, se tu for fazer em matrizes, a cada 10 matrizes trocar a agulha. Se for fazer em leitões, de 30 a 50 leitões tu troca a agulha. Tem granjas que a gente observa que troca em cada leitegada, né? Por que 30 a 50? Porque geralmente os frascos são de 50 doses de vacina e daí tu troca a cada frasco, que é uma maneira prática de tu pensar o momento que tu tem que trocar a agulha. Trocou o frasco, troca a agulha. O trocar a agulha não é só para evitar que tu transmita a doença de um animal para o outro, tá? De tu evitar que, vamos dizer assim, um animal que de repente tu pegou, ele está com alguma doença sistêmica, ela passe alguma coisa dessa doença sistêmica para o outro leitão. Não, não é só por isso. Mas é uma questão de afiação da agulha. E a afiação da agulha depende da marca, depende do material que é utilizado na agulha. Mas aqui é um exemplo de uma agulha boa, nova, né? E aqui é o exemplo de uma agulha que já foi usada 10 vezes. Ela perde o fio. Tu não enxerga muito isso. A gente vê, ela está espetando ainda, muitas vezes vai embora. Mas ela perde o fio. Assim como uma faca. Então, assim, é super importante a troca de agulhas, de novo, não só para evitar a transmissibilidade de doenças, mas também para evitar a dor do animal no momento que tu aplica. Tá? E aqui é uma última foto de uma agulha horrorosa, né? Isso aqui já foi... E muitas vezes a olho nu tu não enxerga esse tipo de problema. Com relação aos aplicadores, de novo, coisas que vocês têm no dia a dia e é importante, é a manutenção de aplicador. Não só para ele fazer a dose correta, né, que isso se é 2 ml a 2 ml, se é 1 ml a 1 ml, mas também se vocês podem ver aqui a sujeira do aplicador, tá vendo? Começa a criar sujeira dentro do aplicador ao longo do uso dele. Não porque o frasco de vacina está sujo, não, por causa de manuseio mesmo, sabe? E aí parece óbvio, mas no dia a dia de granja, algumas granjas, lógico, a gente observa aplicadores bem sujos, tá? E aí é óbvio, depois da aplicação, lave o aplicador com água corrente. Esses aplicadores geralmente são muito resistentes, tá? E aí abra eles, né? E aí, lógico, fazer a aplicação de lubrificante para você ter a vida útil dele, né? Então, essas são as formas que eu trouxe até agora do que é importante na aplicação ou no bem-estar animal da vacinação, pensando em coisas que está na mão de todo mundo. Está na mão do vacinador, está na mão do veterinário, no dia a dia da vacinação. Essa segunda parte eu vou apresentar fatores que geralmente quem está aqui assistindo não controla, ou seja, não consegue ter influência ou ter controle no bem-estar animal da vacinação, tanto de leitões quanto de matrizes, né? E a primeira coisa é o seguinte, são as tecnologias das vacinas. E aí eu trago uma forma de visão. Eu me formei em 2001, então comparando 2001 com hoje, que é 2021. No passado, se tinha isso que esse cidadão está falando. Vacina de 2 doses é para alto desafio. Vacina de 1 dose é de baixo desafio sanitário, né? E é indispensável o efeito booster. O efeito booster é aquele efeito que depois que tu aplica a segunda dose, ele causa, né, no animal. Isso era muito verdade no passado, só que hoje em dia, o que a gente quer mostrar com esse tipo de provocação? Que as tecnologias de vacina melhoraram. As tecnologias, assim como um carro melhora, assim como qualquer outro produto incrementa ao longo do tempo, as vacinas também tiveram esse incremento. Então, hoje, se a gente for pensar os lançamentos, eu fiz um compilado isso aí, pensando nos registros do Ministério da Agricultura de vacinas no Brasil, um compilado das vacinas que foram lançadas para suínos entre 2009 e 2019. Aqui são os agentes, né? Então tem bastante vacina lançada de circovírus, micoplasma, Lawsone e outras, né? Mas o que eu chamo a atenção de vocês é isso aqui, ó.
Vacinas de dose única ou de uma única aplicação, 15 foram lançadas nesse espaço de tempo. Vacinas de 2 doses, 5. E aí eu pergunto para vocês, será que baixou o desafio das granjas nesses últimos 10 anos? Claro que a resposta é não, né? Aumentou, a gente tem mais tipos de doença, a gente tem uma maior produção e muitas vezes instalações que são subdimensionadas, né? Então aperta mais os animais, a lotação aumentou. E isso é para mostrar de uma maneira prática, assim, ó, que aquele negócio de vacina de 2 doses para alto desafio, vacina de 1 dose para baixo, não é mais assim, tá? Então a gente tem tanto vacinas de 2 e de 1 dose aguentam alto desafio, ou estão preparadas para frente a altos desafios, né? E isso é baseado muito na tecnologia não só do antígeno, da fabricação do antígeno, mas também do adjuvante, né? Aqui é um exemplo, as vacinas de 2 doses clássicas, elas tinham adjuvante baseado no hidróxido de alumínio, né? E olha só como evoluiu essas vacinas novas de dose única. Tem vários tipos de óleos utilizados para justificar que a vacina possa ser dose única, né, como adjuvante, assim como polímeros aquosos, né? Então, formulações não faltam para tornar uma vacina de dose única robusta o suficiente para proteger granjas em alto desafio, diferente do passado que precisava 2 doses. Tá? E aí eu dou um exemplo aqui de uma vacina de dose única, e isso se mede, né? As empresas de vacina elas têm esse conhecimento, por exemplo, que você faz uma aplicação no animal, ela é dose única, e ela libera o antígeno por até 900 horas. Né? Então, essa liberação lenta ou em estágios diferentes, como é a maneira mais correta de fazer, que torna uma vacina de dose única efetiva, que torna uma vacina de dose única que tu não precisa reaplicar ela, né? Então, mostrando o que está por trás dessa tecnologia, que no passado precisava de 2 doses e hoje não precisa mais. Tá? E o que tem isso a ver com o bem-estar animal? Tem tudo a ver. Pensa o seguinte, você pega o leitão só uma vez. Você precisa conter ele só uma vez. Segunda coisa, bem-estar como um todo. Você tem a pessoa que faz a aplicação, ela vai precisar pegar o leitão uma vez só. Né? Ela está rendendo mais o trabalho dele. E também ele, muitas vezes, a segunda dose era na creche. Tu conter um animal, tu levantar um animal de 15 quilos, pensa que às vezes eles têm que vacinar 3.000 leitões por dia. É suado, né? Então, assim, é um bem-estar do leitão, um bem-estar da pessoa que aplica. Vamos pensar em sustentabilidade também, na parte ambiental. É menos lixo, menos frasco que tu utiliza, menos frasco que tu vai descartar. Então, assim, vacinas de dose única tem tudo a ver com bem-estar animal, né? De todo aquele guarda-chuva que eu mostrei na primeira parte para vocês. Com relação à tecnologia de vacinas, tem um outro assunto que é bem... no passado era uma coisa e hoje em dia já mudou, que era o seguinte: quanto maior a reação adversa que a vacina produza no leitão, mais eficaz ela é. A vacina daí, essa funciona. Por quê? Porque fez o leitão ficar com febre, porque fez o leitão ficar sem comer. Não, essa aí é forte a vacina. Cara, isso era no passado, né? Isso aí era com tecnologias de vacina do século passado. E hoje em dia a gente sabe que o animal sofrer não é um indicativo que a vacina está funcionando. Estou falando de reação adversa, né? Pós-aplicação. E quando a gente fala em reação adversa, eu vou dar uns exemplos, porque também, se tu pergunta para 100 pessoas, o que é reação adversa à vacina? Uma vai falar que vomita, o outro vai falar que é o leitão com choque anafilático, o outro vai falar que é inchaço na aplicação. Então, o que é reação adversa? Isso aqui, eu acho que todo mundo que vacinou leitão já viu. Quando você utiliza vacinas reativas, alguns leitões, não são todos, eles
param e começam a vomitar, né? Ou às vezes fazem um movimento de pedalagem, né? Isso é uma reação adversa que tu está agredindo o bem-estar animal. Uma outra reação adversa é a reação local, né? Existem algumas plataformas de vacina que fazem um inchaço no local da aplicação. E esse inchaço dói. Você pega um leitão depois que inchou aqui e encosta nesse calombo aqui que vocês estão vendo nesse leitão aqui, ó. Vai doer. Ele vai sentir, ele vai mostrar para ti que ele está com dor, né? E a pergunta é por que que tu quer fazer esse leitão ter dor? Outras pessoas podem achar assim, ah, mas isso aqui é porque a agulha estava suja, né? Não, com agulhas limpas, agulhas descartáveis, esse tipo de reação também é observado. Tem a ver com o tipo da vacina, que é uma vacina reativa. E essa reação dói, então aqui é uma foto, claro, que nem eu falei anteriormente. E uma outra coisa que tem a ver com bem-estar como um todo, geralmente esse inchaço de vacinas reativas, ele some ao longo do tempo. No máximo dura 20 dias, 21 dias e depois a vida do leitão segue dentro das instalações que ele está. Só que algumas vezes no abate desses leitões que tiveram o pescoço inchado pela vacina, você encontra microabscessos ou microgranulomas, ou seja, apesar do inchaço ter sumido na vida do leitão ou no pescoço, você acha no abate resquício daquele inchaço. E claro que existe uma condenação de abate. Se o fiscal do CIF ou do SIC, seja, olhar isso aí, ele vai condenar, porque é repugnante. É séptico? Não, não é séptico, é asséptico. Mas isso também impacta na questão da produção. Então não é só o bem-estar aqui, mas o bem-estar aqui porque tu está jogando carne fora, né? Tu tá evitando que ela seja consumida, claro, com razão. E aí eu trago um primeiro artigo científico mostrando quanto que uma vacina reativa que causa inchaço local, quantos por cento dos animais geralmente vão ter essa lesão lá no abate? Esse trabalho aqui, eu acabei não botando a tabela, mas é em torno de 10%. Tá? 10% dos animais, eles apresentam esse tipo de lesão, que não são essas bolinhas aqui, ó, na sobrepaleta, que causam uma repugnância da carne, né? Essa foto aqui é uma foto minha, quando eu trabalhava numa agroindústria, a gente sofreu desse problema, e foi só trocar a vacina que o problema sumiu, né? Não existiu mais. Claro que é hipócrita dizer que é só a vacina que causa isso. Não. Existem alguns medicamentos injetáveis que também causam esse tipo de lesão. Tá? A outra, e eu acho que é a última reação adversa que eu queria mostrar para vocês, é esse vídeo aqui. Ó. Desse lado esquerdo da baia, animais 6 horas após a vacinação, tá? Vacina não reativa. E na direita, vacina reativa. Olha o comportamento dos animais. Vamos olhar junto. Vacina não reativa, 6 horas após a aplicação. Do lado direito, vacina reativa. Então é visível o comportamento dos animais, né? No lado esquerdo, os animais estão muito mais ativos e mostrando o comportamento normal deles. Do lado direito, olha só esse amontoado de animais aqui. Na mesma instalação, mesma temperatura, mesma umidade, né? Que nem vocês estão vendo aqui. Tá? E o porquê que esses animais, após a aplicação da vacina, ficaram amontoados lá, ficaram no canto, perderam o comportamento normal deles, como eu mostrei ali. Porque a vacina reativa aumentou a temperatura corporal do animal. Então, vacinas reativas, um tipo de reação é o aumento da temperatura corporal, que pode chegar até 2,5 graus. Todo mundo aqui já teve febre, provavelmente. Se aumenta 1 grau a nossa temperatura, tu já sabe como que tu vai se sentir. Tu não come direito, tu quer ficar só deitado e tu realmente altera o teu comportamento. Para o leitão é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E isso é causado, essa reatividade, esse tipo de comportamento, é causado por adjuvantes
alguns tipos de adjuvante com base oleosa, tá? Mesmo sendo de dose única, e também algumas vacinas que na composição do antígeno tem bactérias gram-negativas, tá? Por quê? Porque bactérias gram-negativas, elas têm na parede celular o lipolissacarídeo, que é um indutor dessa reatividade. Então, dependendo da dosagem do antígeno que tem ali, ele pode causar esse tipo de comportamento, tá? No vídeo vocês viram que era na creche. Então, para bem-estar animal, o quanto que tu está impactando, né? Bem-estar animal, e eu brinco com todo mundo, é bem-estar no bolso da pessoa que está criando o suíno também. Por quê? Porque ele está perdendo dinheiro. O animal, sem comer, sem consumir ração, ele está perdendo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, aqui é o senhor perguntando, tá, mas quanto que eu perco de desempenho desses leitões no final da creche se eu usar vacina reativa? Então, a gente está falando de bem-estar, mas a gente está falando de bem-estar como um todo. E aí, aqui eu botei uma gama de trabalhos, assim, dá para contar, eu acho que 50, 60 trabalhos. Aqui são alguns exemplos, e depois a gente pode passar para vocês, de trabalhos mostrando o quanto que se perde com a vacina reativa no desempenho no animal. Numa maneira geral, e baseado em vários trabalhos que a gente leu, e fazendo também trabalhos aqui no Brasil, eu estou participando de vários deles, a gente perde em torno de 500 gramas até 1 quilo no período de creche. Isso com o mesmo peso de desmame, tá? Utilizando o leitão como unidade estatística, na mesma instalação, com a mesma ração, na mesma baia, colocando vacina reativa e não reativa, em torno de meio quilo. Vamos pegar meio quilo, tá? Aqui tem os estados do Brasil que a gente fez esses estudos. E aí sempre tem aquela pergunta, putz, meio quilo na creche é bastante, né? 700 gramas é bastante. Então, assim, a grande pergunta que vem depois de a gente saber que realmente tem essa perda, tá, tudo bem que foi melhor na creche, mas e o ganho compensatório? A pergunta é, aquele leitão que deixou de ganhar peso na creche por causa da reação adversa à vacina, ele vai ter um ganho compensatório até o abate? Ele vai recuperar aquilo que ele perdeu? E todos esses animais, a gente está falando quase 3 mil animais aqui, a gente conduziu até o abate. Tá? No mesmo galpão de terminação, claro, cada um desses, em cada estado, lógico. Então, por exemplo, vamos pegar do Paraná aqui, esse 500 gramas aqui que ele deixou de ganhar na creche, essa diferença só aumentou. Ou seja, o aprendizado nesse sentido é se você utiliza uma vacina reativa na creche e ela atrasa o desenvolvimento do teu leitão, tu não recupera ele mais. Não existe ganho compensatório para reação adversa à vacina. Então, só mostrando que tem dados e fatos, e os detalhes eu acho que dá para acessar os trabalhos que eu citei. Com relação, e para finalizar, eu queria falar um pouco sobre diferentes vias de aplicação. Então, vocês, quando a gente fala em vacinas de suínos, geralmente é intramuscular e intramuscular, né? Não existia vacinas no passado de outra forma, né? Só que hoje em dia se tem vacinas com aplicadores sem agulha, que é através de pressão, né? Então é uma outra forma de vacinação que respeita muito essa questão de bem-estar animal. E um exemplo também de vacinações via oral, né? Oral, se a gente comparar com a espécie que está bastante junto com a gente, é a aves, é uma vacinação que já se faz há bastante tempo, né? E em suínos se começou em 2000, 2001, aqui no Brasil, e agora cada vez mais está sendo produzidos vacinas ou desenvolvido tecnologias de vacinas com atividade ou com a via oral. Qual que é a grande vantagem? É isso aqui que está listado aqui. Segurança alimentar, segurança do vacinador. Imagina tu não ter agulha, evitar que o vacinador se espete, né?
Biossegurança, evitar passar de a transmissão de doenças através da agulha, que é essa questão de reações adversas e também a oral, a praticidade e comodidade, né? E também pensando na forma com que se aplica nas granjas, facilitando cada vez mais e tornando o processo de vacinação um processo que respeita o bem-estar animal. Aqui exemplos de needle free ou sem agulhas, né? Essa foto da esquerda embaixo aqui, era no passado, aquelas aplicadores sem agulha, que era horroroso, tu tinha que carregar um cilindro nas costas, né? Era bem-estar para o leitão, mas não era bem-estar para o vacinador, né? E hoje em dia está com tecnologias cada vez melhores e que estão facilitando, né? É aquela questão que a gente falou anteriormente de evolução de tecnologia. Aqui exemplos de aplicação via oral, né? Existem vacinas e no mercado brasileiro a gente tem de Lawsone e Salmonella, que podem ser aplicados tanto via oral 1 por 1 no leitão, quanto pelo bebedouro, quanto na ração líquida, que na região ali do Centro-Oeste tem bastante, assim como esse produtor aqui está fazendo, pode ser feito também. Se faz sobre a ração, o animal, no momento que o animal come essa ração com a cauda da vacina, ele está vacinado. Então pode ver como o que ter bem-estar mais do que isso, né? A forma com que se faz, facilitando a vida de quem faz e facilitando a vida do leitão. Tá? Então, como considerações finais, eu trouxe para vocês aqui uma tabela para resumir tudo que eu falei nessa parte. Primeira coisa, essa história de vacina de 2 doses e dose única, alto e baixo desafio, já era do passado, né? Hoje, vacina de 1 e 2 doses é para alto desafio. Não tem mais esse discernimento de dose única e 2 doses. Intramuscular profundo, intradérmico, oral, intramuscular sem agulha, são as novas formas de aplicação. Até tem uma que eu não coloquei aqui, que é intranasal. Existem algumas vacinas, aqui no Brasil eu desconheço, mas, por exemplo, uma vacina de Algesc, que é intranasal, que é comercializada fora do Brasil. Também uma forma. Vacina eficaz é igual a reação adversa, isso no passado, né? Vacina eficaz entrega mais peso e não tem reação adversa. Isso é nesse momento do 2021 que a gente está vivendo. E outra coisa, no passado, o foco das vacinas era só em eficácia, né? Só queria que a vacina funcionasse para prevenir as doenças. Hoje não. Hoje é eficácia e também no bem-estar animal. Então, bem-estar animal e eu incluo aí bem-estar único, pensando também no vacinador, que é uma das peças mais importantes na vacinação. Pessoal, eu queria agradecer, obrigado por você estar vendo esse vídeo até o final e grande abraço a todos.